Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que é, teologicamente, da maior importância. Eu disse que o cavalo de batalha deles é aquele tema que nós tratamos ontem. Quando eu falo deles, eu quero dizer, seja dos protestantes ou daqueles que atacam a Igreja Católica. Mas o tema de hoje, doutrinariamente falando, ele é muito mais fundamental, muito mais importante, que é a questão da intercessão. A questão da intercessão não é só de Nossa Senhora, mas a intercessão dos santos, dos anjos e das próprias pessoas. A possibilidade disto, porque é algo na qual muitos católicos também ficam balançados. Afinal, a intercessão é algo possível? É lícito? O que diz a palavra de Deus a respeito disto? Vamos pegar aqui a palavra de Deus. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vou mostrar duas passagens, depois a gente vai falar sobre elas. Primeiro eu faço o papel do pastor, depois eu faço o papel do padre. Vamos lá, o que diz aí? Pode ler. Tá bom, então, olha, isso aqui é muito sério, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que se entregou por todos. Há um só mediador. Se há um só mediador entre Deus e os homens, por que então vocês recorrem à intercessão dos santos? Por que invocar Maria? Como é que vocês fazem isso? Há um só mediador entre Deus e os homens. Isso é muito categórico na palavra de Deus. Não há por onde fugir. Há um só mediador entre Deus e os homens. E vocês estão colocando não apenas um ou dois, vocês estão colocando dezenas, milhares. E aí? É que quando uma pessoa se santifica seguindo os passos de Jesus, nós temos que também essa capacidade de poder orar por Jesus. Mas a palavra de Deus é verdadeira ou não? Verdadeiro. Então está dizendo aqui que é um só. Se é um só, é um só. E os testemunhos? Aqui está dizendo, há um só mediador. Ponto final. É objetivo, exato e preciso. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. O que nós fazemos então com a multidão de anjos e de santos? Vamos colocar eles onde? Se há um só mediador, então não justifica-se recorrer a outros? Há uma passagem mais, vamos lá. Lá em Gálatas não, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Peguem aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Na verdade, a gente pode começar no versículo 11. Versículo 11 e 12. Leiam. Aí lascou o resto então. Debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Há um só mediador entre Deus e os homens. E aí, senhores católicos, vocês não conseguem perceber a contradição entre a prática que vocês têm e aquilo que diz a palavra de Deus? Não conseguem ver
a contradição aí? Os evangélicos também se contradizem, porque eles oram uns para os outros. E aí? É um meio de intercessão. Talvez eles também estejam errados, porque aqui está dizendo que só há um. Mas, afinal, como entender isto? Esse mediador, ele não está falando aqui, que foi através do sacrifício do nosso Senhor que nós conseguimos a salvação do céu. Que intercessão é uma coisa diferente, porque o mediador mesmo através dos anjos, dos santos, o mediador é o nosso Senhor através do sacrifício por nós. Não estás longe da verdade. Como disse Jesus a Nicodemos. É um ponto muito sério isso aqui. Muito sério. Porque se você não compreender bem isto, se você não compreender bem isto, que é da questão da mediação, a sua cabeça se torna protestante. E aí, rejeitar os anjos e os santos de Nossa Senhora é automático, evidente. Porque há frases de efeito que são muito contundentes. Por exemplo, os protestantes dizem assim, baseado nisso aqui, por que ir ao santo se você pode ir direto a Deus? Por que ir ao funcionário se você pode ir direto ao patrão? E aí? É difícil. Baseado nisso aqui, há um só mediador entre Deus e os homens. Mas peraí, então vamos analisar a questão. Se for para interpretar como os protestantes dizem, que há um só mediador entre Deus e os homens, e que por isso não podemos recorrer aos santos, aos anjos, a Nossa Senhora, não podemos recorrer à intercessão deles, enfim. Então quer dizer que eles estão dizendo que se estão usando isso como princípio de compreensão para bloquear toda e qualquer outra intercessão, então não pode haver mais nenhuma. Não pode. Somente a de Cristo. Não pode haver. Qual que é o nosso trabalho agora então? Mostrar que na Bíblia, Deus não apenas autoriza, mas Deus manda rezar pelos outros. E a gente chega como ontem. Você vai comparar assim, quer dizer, parece que tem uma contradição. Então vamos lá. Uns versículos antes, pega lá Timóteo de novo. Tá. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos voltar lá no texto. Essas coisas você tem que sublinhar, viu? Escreveu assim, olha, há um só mediador entre Deus e os homens. Aí você escreveu a passagem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Então, pega lá. Achou? 1 Timóteo, capítulo 2. Veja aí. Veja o que São Paulo fala. Bem no comecinho. Podem ler. Tá bom. Olha aqui. Já começa então um negócio, parece que é contraditório. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas por todos os homens. Ele está mandando fazer o quê? Ele está mandando a gente rezar pelos outros. Está nos colocando num papel de mediação. Isso é mediação. A intercessão é uma forma de mediação. Evidente que sim. Porque se não pudesse fazer esse tipo de mediação, seria o seguinte, olha, quando quiserem alguma coisa, dirijam-se diretamente a mim. Jamais peçam a outro que peçam para vocês. Seria proibido. Se fosse para poder radicalizar a questão da proibição de qualquer mediação a não ser a de Cristo. Evidente que isso seria uma consequência lógica. Entretanto, São Paulo fala aqui, rezem por todos. Recomendo que se rezem por todos os homens, aqueles que são constituídos em autoridade. Façam orações, súplicas, preces por eles. Ele está mandando rezar. Peguem São Tiago, capítulo 5, versículo 16. São Tiago 5, 16. A carta de São Tiago.
5,16. Leiam. Olha aí, ele está mandando. Isso aqui não é um conselho, é imperativo, é uma ordem. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Aqui está mandato de confissão. Quem que são esses outros aí? Qualquer um? Não, aqueles que receberam o poder de perdoar. Basta que para poder saber quem recebeu o poder de perdoar, então vocês vão ler lá depois, lá no Evangelho escrito por São João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Esses uns aos outros não é qualquer pessoa, mas aqueles que têm o mandato e a autorização e o poder de absolver. Foi o Evangelho de domingo passado. Então, onde Deus confere aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. São parentes, né? Agora, o que nos interessa aqui é a outra frase. Orai uns pelos outros. Está mandando. Orai uns pelos outros para serem curados. Ele está mandando-nos rezar uns pelos outros. E assim vocês podem pegar dezenas de passagens. Há muitas. Todas as cartas de São Paulo e dos outros apóstolos também, vocês vão ver isso. Rezem por mim, rezem pelo fulano, orem por essa situação. Quer dizer, ele está constituindo mediadores. Não apenas mostrando a possibilidade, mas mandando fazer. Mas peraí, então como é que nós vamos entender essa passagem de São Timóteo, de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5? Está dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens. Se você prestar bem atenção em Atos dos Apóstolos 4:12, aí você vai entender do que está dizendo. Você tem que fazer uma distinção. O protestante não estuda direito, por isso fala besteira. Entendeu? Então, você tem que fazer uma distinção. Há um só mediador entre Deus e os homens? Sim, depende do que você está falando. Porque a mediação aqui tem dois sentidos. Isso aqui é importante você saber. Existe a mediação de redenção, ou seja, salvação. Existe a mediação de intercessão. A mediação de redenção, salvação, só temos um. Não há outro. Veja lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não nos foi dado outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então isso só Jesus salva. Isso não é lei protestante, não. Isso é dogma católico. Entendeu? Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o único caminho. Quer dizer, só Jesus que salva. Ele é o único Salvador. É isso que quer dizer. Então, há um só, quando fala aí que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é a mesma coisa de dizer, ele é o único Salvador. Aí você complementa com Atos dos Apóstolos 4:12. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. Isso é indiscutível. Não vai querer discutir isso com o protestante? Não, há outro nome sim. Não há outro não. É só esse. Só Cristo que salva. Então ele é o único mediador de redenção. Ou seja, de salvação. Mas existe uma outra mediação, que não é redenção. É uma mediação de intercessão. Intercessão. Entendeu? Essa outra mediação de intercessão, não apenas existem outros, mas Deus manda que todos façam. É isso que a gente viu na Sagrada Escritura agora. Essas duas passagens aí, em São Timóteo, capítulo 2, versículo 1 seguintes, e também aí no próprio São Tiago 5,16, e há muitas outras, onde se manda rezar uns pelos outros. Portanto, isso também é mediação. Ah, mas isso é mediação, é claro que é mediação. Mediar é você colocar-se entre alguém, entre duas pessoas. Isso é mediar. Se você está rezando por alguém, você está se rezando por alguém a Deus, você está se colocando como representante, como mediador, como intercessor entre aquela pessoa e Deus. É isso que é mediação. Não seria mediação se aquela pessoa que pediu para você rezar, ou por quem você rezou, dirigisse diretamente a Deus. Aí não teria ninguém entre ela e Deus. Mas Deus manda fazer a mediação. Não apenas quer, não apenas possibilita, mas Ele manda fazer. Orar uns pelos outros. Porque a nossa religião não é um individualismo, não. Eu e Deus, Deus e eu e pronto. Não. Deus quis que nós precisássemos uns dos outros. Eu me lembro uma vez, me marcou muito, a gente faz pastoral de rua, fazendo uma vez a pastoral de rua, encontrei um mendigo
me lembro o nome dele, Alan, meio hippie. E aí ele fazendo em pastoral de rua lá, ele estava lá fazendo, cozinhando lá um peixinho lá, né? Eles fazem aquela fogueirinha assim, coloca álcool, né? Cozinhando. A gente foi lá comer do peixe dele. Então, e ele falando para mim assim, né? Pô, eu não entendo os protestantes. Eles querem só ir direto a Jesus, mas parece que eles não entendem que Deus não trabalha sozinho. Eu falei assim, é exatamente isso. Deus não trabalha sozinho. Se Deus quisesse fazer tudo sozinho, ele poderia fazer. Mas essa não é a pedagogia de Deus. Não é. Se vocês pegarem o Antigo Testamento, vocês vão ver isso. O Novo também. Quer dizer, quando Deus queria falar ao povo, como é que Deus fazia? Deus falava diretamente a toda a multidão? Era assim que Deus fazia? Como que Deus fazia quando Ele queria falar com o povo? Ele pegava um profeta, escolhia alguém, falava aquele profeta e mandava o profeta falar em nome dele. E o povo a mesma coisa, falava, veja, a gente viu a passagem ontem, né? O povo foi a Moisés, né? Rogar que afastasse a serpente. Moisés rogou ao povo que dizer. Deus, ele estabelecia mediadores. Deus não podia, ele não tinha poder de falar com todo mundo se ele quisesse, é claro que tem, né? Mas Deus não age assim, Deus não trabalha sozinho. Ele quer que nós participemos do processo de salvação uns dos outros, entendeu? E mesmo no Novo Testamento, vocês vão ver isso, que Deus, ele fundou a igreja. Jesus disse, olha, pega lá, São Mateus 16, 18, não precisa abrir não, só vocês. Ele edifica a igreja sobre o apóstolo, a profissão de fé do apóstolo Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Mateus 16, 18, está lá. E depois, ele diz aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ele poderia muito bem dizer, olha, aqueles que querem praticar a religião pura e verdadeira, dirijam-se diretamente a mim, não recorram aos homens, etc. Ele poderia falar isso se ele quisesse. Ele é Deus. Entretanto, ele deixa a igreja. Ele envia os apóstolos. Leia lá, o que diz o Evangelho, segundo São Marcos 16, 16. Ele diz o seguinte, ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer naquilo que vocês ensinam e forem batizados, serão salvos. Quem não crer será condenado. São Mateus 28, 18, a mesma coisa. Está dizendo, ide a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo quanto vos mandei. Quer dizer, Jesus mesmo estabelece uma mediação. Ele estabelece uma mediação. A igreja é mediação. Tanto que ele disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lá em São Mateus 16, 18, no finalzinho, fala o quê? Para São Pedro, o que ligar está ligado, o que desligar está desligado. Isso é mediação. Entende? Então Deus não trabalha sozinho. A filosofia lá do Alan, o mendigo. Então, não trabalha sozinho. Realmente, é uma verdade bíblica isso, né? Então, Deus, ele quer a mediação. Não é por incapacidade, evidentemente, seria uma blasfêmia alguém pensar isso, porque é a maneira de Deus trabalhar, é a maneira de Ele agir. Ele sempre quis mediadores, certo? E esses mediadores de intercessão são contínuos, tanto no Novo como no Antigo como no Novo Testamento. E depois, a racionalidade, né? Você tem que pegar o protestante, sabe, que vem com esses argumentos imbecilizados, pela própria realidade. Pela própria realidade. É interessante. Você vai na igreja protestante? Você vai na igreja protestante? Os obreiros vem cá para o pastor orar por você. Isso é intercessão. Isso é intercessão. Quer dizer, ele que é homem, né, mortal e pecador, pode interceder, ele pode, realmente pode. Como eu posso, você pode interceder por uma pessoa. Agora, os anjos e santos que estão junto de Deus não podem, não. Aí vem o argumento deles, que se vocês não estiverem atentos, vocês podem cair. Ele diz assim, não, mas eu posso interceder porque eu estou vivo. Ontem algum de vocês colocou isso aí, né? Eu posso interceder porque eu estou vivo. Mas aqueles que morreram, eles estão dormindo. Eles falam isso. Estão dormindo, porque a Bíblia fala que aqueles que vão que descem à mansão dos mortos, lá então silenciam, não pode falar nada. O Antigo Testamento fala isso. Realmente fala. Mas o Novo Testamento não fala. Então aí você vai ter que provar que aqueles que morreram, eles não estão dormindo, não. Eles estão vivos. Entendeu? Eles passaram pelo julgamento. E aqueles que morreram fora da graça de Deus, em pecado mortal, foram para o inferno. Cuidado, viu? Vou fazer um parênteses aqui. A maior desgraça de um ser humano é viver sem a graça de Deus. Viver sem a comunhão com Deus. A maior desgraça nesse mundo chama-se pecado mortal. A pior coisa que uma pessoa pode fazer na sua vida
é cometer um pecado mortal. Porque perdeu Deus. E a pior coisa que pode acontecer na outra vida é a consequência do pecado mortal, chama-se inferno, para sempre. Então a pessoa que morre, imediatamente ela é julgada. E cada um recebe conforme as suas obras, do jeito que diz a Escritura. Aqueles que estão na graça de Deus, na comunhão com Deus, vão para o céu, mesmo que tenham que passar pelo purgatório um bom tempo. E não pense que purgatório é um bom negócio não, viu? A gente fala, nossa, eu queria... Se chegar no purgatório tá bom. Bom, melhor que o inferno, claro. Mas purgatório não é colônia de férias não, viu? Purgatório não é um parque de diversões, um playground, não. Purgatório é terrível. É sofrimento terrível. 1 hora no purgatório é muito mais dolorido, muito mais terrível de se suportar do que uma vida inteira aqui. De sofrimentos, penitência, jejum, põe água, esfolar o joelho de tanto rezar rosário de joelho e assim por diante. 1 hora no purgatório. Bom, vou fechar o parênteses. A pessoa que morre, portanto, ela não vai ficar dormindo. Quer dizer, para os protestantes parece que o paraíso é um dormitório, né? Mas bem para algumas pessoas, se fosse um dormitório, seria um paraíso já, né? Então, o esporte principal de muitas pessoas é dormir, né? Bom, favorito. Então, tá, mas não sei se eu decepciono alguém, mas o céu não é um dormitório, tá? Não é, então pronto. Você morreu, você vai ser julgado por Deus. Tá? Então você tem que provar que aqueles que morrem, eles não estão dormindo. Porque esse é o fundamento do protestante para dizer que eles não podem interceder. Porque estão dormindo. Eles não ouvem, não podem ouvir a gente, etc. Então vamos lá, palavra de Deus. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. O que é que diz aí? É dado ao homem morrer uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. É dado ao homem morrer uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Esse versículo bíblico, Hebreus 9, 27, você já detona a possibilidade de reencarnação, por exemplo. Acabou. É dado ao homem morrer uma só vez. Não é como dizem os espíritos. Morreu, ele vem de novo, entendeu? Então, para poder outra vida e pagar o karma. Não existe isso. É dado ao homem, ao ser humano, morrer uma só vez. A gente só nasce e morre nesse mundo uma vez só. Acabou. Depois vem o juízo. E depois do juízo, cada um receberá conforme as suas obras. Tá? Então tá aí. Isso chama-se juízo particular. Existem 2 juízos. O juízo universal, que é aquele pelo qual todo mundo vai passar diante de todos no último dia, que a Bíblia fala. Se vocês lerem lá, o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 25, versículo 41, está falando disso. Tá? Juízo universal. Mas antes do juízo universal, existe esse juízo que é particular. Por que fala particular e universal? Pelo nome aqui, ó. Particular, porque é entre você e Jesus, só. Você bateu as botas, você está diante de Deus, do tribunal de Deus. Acabou. Você vai ser julgado. Posso fazer uma pergunta? Sim. Por que essa missa de 7º dia? É uma forma, porque 7 significa perfeição, né? Na verdade, isso não é tradição aqui no Brasil, em Portugal, mas nos outros países não é muito costume, não. Mas porque existe uma devoção às almas. Então, colocou 7º dia, porque depois de uma semana, etc. Mas é uma maneira de levar as pessoas a rezarem pelos defuntos. Mas a maior parte dos países que eu conheci muitos, não existe essa tradição, não. Só aqui no Brasil e em Portugal mesmo que tem, que a gente herdou dos portugueses, missa de 7º dia. Nos outros lugares não tem, não. Eles mandam celebrar missa assim, um mês, um ano, etc. Então, aleatoriamente. Mas essa tradição forte de 7º dia, que é muito forte no nosso povo, até pagão vai, né, de missa de 7º dia. Então, mais aqui entre o nosso povo mesmo. Tá? Então, mas é uma maneira de rezar pelas almas do purgatório. Só que é interessante, né? A maior parte das missas vou fazer um parênteses aqui, porque tem que fazer. A maior parte das missas de 7º dia já virou ritual de canonização. Vamos comemorar o 7º dia em que nosso irmãozinho está no céu. Talvez está lascado lá no inferno já faz tempo. O 7º dia que nosso irmão está no céu. Ou então não reza pela pessoa porque pensa que já está, né, tudo certinho. Às vezes está no purgatório torrando lá, coitado. Enfim, está no céu. Quem diz que está no céu? Quem é que disse isso? Se é Deus para poder dizer se está no céu, está no inferno. Então, enfim, tem que rezar pela pessoa, pela alma da pessoa. Então, se todo mundo achar que a pessoa está no céu, não vai rezar mais para ela, não. Certo?
O indivíduo não vinha à missa, não rezava, não confessava, fazia um monte de besteira. Vai dizer que o indivíduo é o 7º dia que ele está na casa do Pai. Olha, peraí. Calma aí. Calma lá. A gente pode dizer, olha, temos esperança que tenha se salvado. E mesmo assim, muitas vezes não dá para ter muita esperança não, sabe? Dependendo de como é que foi a vida, né? Mas, mesmo assim, a gente reza por todos. Porque a gente não sabe também, né? De repente, na última hora, lá o infeliz ainda arrependeu, né? Alguém rezou, tinha uma mulher que rezava, um filho que rezava, ou alguém que ofereceu aí uma oração, um sacrifício, ainda de desgraçado que era, tornou-se agraciado, porque alcançou o arrependimento na última hora. Pode acontecer, entendeu? Só que isso aí é exceção, os méritos dos consagrados. Só que isso aí é exceção. Assim, não é o meio ordinário, pode acontecer. Mas se a gente for falar moralmente falando, uma certeza moral, olha, só vai para o céu quem está na graça de Deus. Mesmo assim, a maior parte, quase a totalidade, passa pelo purgatório primeiro. E direto para o céu, irmãos, é quem viveu aqui o amor em um grau intenso. Pessoa que tem preguiça de rezar, não faz penitência, entendeu? Não faz caridade suficiente, quer ir direto para o céu? De jeito nenhum. Mas não vai mesmo, entendeu? Mas não vai mesmo. Esses católicos meia tigela que mal vai à missa dominical, só domingueiro, né? Então, de vez em quando, vai à missa domingo, confessa de vez em quando reza um tercinho assim, quando passa lá a mãe rainha na casa, mesmo assim já forçado, quando não escapole, né? Enfim. Então, esse tipo de católico aí que vai à missa só domingo, que faz o mínimo para manter-se na graça, vai ficar no purgatório muito tempo. Entendeu? É muito tempo. Direto para o céu é quem se esforça de amar a Deus de verdade. Mesmo nas pequenas coisas, procura agradar o Senhor, entendeu? Enfim, eu vou fechar parênteses porque o tema não é esse agora. Enfim, a pessoa que morreu, ela vai ser julgada por Deus. E vai para o céu ou para o inferno, conforme as suas obras. Certo? Então nós temos que provar, aqui o desafio é provar que as pessoas que morrem não estão dormindo. Elas estão ou no céu ou no inferno. E aí nós vamos pegar as passagens bíblicas. Quem pega lá? São Lucas. São Lucas, você vai provar para o protestante que... Porque, uma coisa importante, o protestante diz assim que só Jesus está no céu. Ninguém mais está no céu. É isso que o protestante fala. Entendeu? Que por isso ninguém pode interceder, porque só Jesus está no céu. Que os outros vão para o céu no último dia, no dia do juízo, aqueles que crerem em Jesus, que levantaram a mão lá na igreja lá e falaram, aceite Jesus. É esses que vão para o céu. Entendeu? Essa é a mentalidade do protestante. Para ele, Jesus, só Jesus está no céu, a Santíssima Trindade, e ninguém mais, o restante está dormindo esperando o juízo. Então vocês estão vendo aqui, Hebreus 9, 27. É dado ao homem morrer uma só vez, logo em seguida vem o juízo. Olha aí, São Lucas, capítulo 23, pega aí. São Lucas 23, versículo 40 e... deixa eu ver aqui. 40 e tantos lá, vamos lá. Cadê você? 42. Bom, na verdade a história começa no 39, né? Mas São Lucas 23. O núcleo mesmo é 43, 23, 43. Mas é bom ler a história desde 39. Né? Eu vou só resumir. Aqui é a história dos dois ladrões. Um à direita e outro à esquerda. Né? Todo mundo sabe a história. Um blasfemava contra Deus, dizendo, se tu é Deus, salva-te a ti mesmo, a nós, etc. E o outro, o chamado bom ladrão, né? Então, bom ladrão. É bom ladrão, né? O Santo Agostinho, doutor da igreja, disse, olha, o bom ladrão era eficiente, né? Roubou o céu na última hora. Assim, então, era muito... competente, né, no seu ofício, vamos dizer assim. Então ele diz assim, aí o chamado bom ladrão, né, diz assim, para nós isso é justo, recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum, e acrescentou, olha, aqui está a coisa estupenda, o homem morrendo na cruz lá, crucificado junto com Jesus, vendo que Jesus estava sendo destruído ali, e ainda teve fé nele, porque enquanto os doutores da lei, até os apóstolos fugiram, os doutores da lei blasfemando contra Jesus, se tu é Deus, então salva-te a ti, então para que a gente crê, desça da cruz, etc. E aí o homem lá que estava sendo crucificado diz, olha, eu creio em ti, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Olha, ele teve uma fé tremenda, estava vendo Jesus ser destruído, humanamente falando, destruído pelos homens, e ainda diz, olha, eu acredito, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditou em Jesus.
E qual a resposta de Jesus? Olha, Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? O céu. Então, aonde Jesus estava, ele levou lá o indivíduo com ele. Entendeu? Agora, vai falar que Jesus estava dormindo? Então, ele falou, hoje mesmo estarás dormindo. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está aí, entendeu? É irrefutável isso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, onde Jesus está, o ladrão arrependido está também. E se aquele que arrependeu na última hora ganhou o céu, quanto mais aqueles que serviram a Deus a vida toda, ou que acreditaram nele, que tiveram a fé nele, estarão no mesmo lugar onde está o seu Senhor. Mas para que vocês vejam, outra passagem muito interessante, que mostra o que acontece depois da morte. Veja só. São Lucas, capítulo 16. Um pouquinho para trás aí, portanto. Capítulo 16. São Lucas 16. 16, versículo, deixa eu ver aqui, 19, seguintes. Não vou ler também toda não, vou só explicar. Não pega muito tempo. É a parábola do rico e do Lázaro. Sabe, parábola é uma história. É uma história que Jesus faz uso para contar uma determinada verdade. Ok? Então, nesse caso, Jesus conta uma parábola, uma história de um rico. A história, ela pode ser verdadeira ou não. A gente fala, a história todas era apenas ficção. Não, existem histórias também que eram verdadeiras. Nesse caso aqui a gente não sabe bem, mas é uma história. Tanto que existe imagem de São Lázaro, etc. Né? Então, enfim, a gente... Enfim, Jesus conta uma história para poder explicar o que acontece depois da morte. Ele diz assim que havia um homem rico, comelão, rico e que todo dia se banqueteava. Não é? E havia um outro, Lázaro, mendigo, cheio de chagas, que ficava esperando cair alguma coisa da migalha do rico para poder matar a sua fome. E aí, olha aí, diz aqui, ó. Vou ler só essa passagem aqui. Olha, aconteceu morrer o mendigo, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Vocês sabem? O que é o seio de Abraão? É uma figura de linguagem para dizer paraíso, céu. Entende? É isto. Céu. Então, morreu também o rico e foi sepultado. Onde é que foi o rico? Para onde que ele foi? No versículo 23 está dizendo. E estando ele, onde? Tormentos do inferno. Aí, o que ele viu? Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí gritou então, Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Para quem duvida que o inferno é fogo, está aí, entendeu? Cruelmente atormentado nessas chamas. Quer dizer, Jesus ele tá contando uma parábola para explicar para nós o que acontece depois da morte. Isso aqui é uma verdade, entendeu? Ele está doutrinando os apóstolos. Então ele não fala, olha, quando a pessoa morreu, ficou lá dormindo. Não foi isso não. Morreu um, foi para o céu de Abraão, céu. Morreu o outro, foi para o inferno. Então ele explica-nos o que acontece com a pessoa depois da morte. Agora, antes da condenação vem o juízo, como diz Hebreus 9:27. Claro que antes de ser mandado para o céu ou para o inferno, ele passou pelo juízo, chamado juízo particular. Comecei a explicar e não terminei. Juízo particular por quê? Porque é entre você e Deus só. É entre você e Jesus. E a sua alma receberá. Porque o seu corpo vai ser sepultado, igual está escrito aqui. Não é? Isso não é novidade para ninguém, porque todo mundo sabe que o corpo vai para a sepultura. E volta para o pó de onde veio. Mas a alma, a nossa alma, ela é imortal. A nossa alma, ela não morre. A nossa alma, ela é perpétua. Porque ela é espiritual. O espírito, ele não acaba. Então, a pessoa que morre, a alma dela vai ser julgada. A pessoa, a sede do conhecimento e da vontade, do amor, então dos sentimentos, é a alma. E a alma vivifica o corpo. Uma vez que o corpo não tem mais condições de reter a alma, perde as condições. Então, a separação entre o corpo e a alma chama-se morte. O corpo é sepultado e a alma comparece diante de Deus para ser julgada e recebe conforme as suas obras. E Jesus explica.
Há quem vai para o céu, há quem vai para o inferno. Depende do que a gente vive aqui. Então vocês façam o favor de ir para o céu. Entendeu? Cria tipo de católico de verdade. Aprenda a palavra e viva. Se esforce de viver na graça de Deus. É muita incompetência, gente. Nós somos criados para ir para o céu. Então viver aqui na terra esse tempo todo, com todos os meios de salvar e ir para o inferno, mas que incompetência, hein? Tá? É muita incompetência. Tá? Diz lá o ditado, não é bíblico não, mas o pessoal fala, está na Bíblia. Deus disse, faz a tua parte, também ajudarei. Não está na Bíblia isso não, mas é um ditado certo. Deus disse, faz a tua parte, também ajudarei. Deus fez a parte dele, né? Fez tudo. A gente tem que fazer a nossa, deixou a igreja, deixou a confissão, batismo, sacramento, deixou a Eucaristia, deixou tudo, a Bíblia, a palavra dele. É muita pouca vergonha da nossa parte, não fazer a nossa parte, né? e perder o céu. Bom, vou fechar o parênteses, abro muito parênteses. Bom, de qualquer forma, vejam bem, nós somos julgados por Deus no juízo particular e recebemos conforme as nossas obras, céu ou inferno, ok? E depois, quando Jesus voltar, que ele vai voltar, não sabemos nem o dia nem a hora. Eu creio que está muito longe, não. O negócio está tão lascado, sabe? Porque, enfim, a gente fica falando, ô Senhor, volta logo. Dá um jeito, porque a coisa está feia. Mas antes de Jesus voltar, ainda vai ficar muito pior. Pode esperar, entendeu? Muito pior. Bem pior. Certo? Tá. Então vocês tomam tipo aí e vivem na graça. Ame a Deus de verdade, porque, enfim, mesmo que a gente não alcance esse tempo da volta de Jesus, talvez, certamente não vamos alcançar, entendeu? Mas você pode não ver Jesus voltando na glória, mas uma coisa é certa, você vai ter que ir encontro dele, porque você vai morrer, entendeu? Você vai morrer. Querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não, você vai ter que comparecer diante de Deus. Não tem jeito, tá? E não tem jeitinho brasileiro que vai te salvar da condenação se você não criar tipo e se converter, entendeu? Não há. Certo? Não tem jeito, porque diante de Deus a verdade do homem aparece. Diante de Deus, dizia o grande São Francisco de Assis, diante de Deus o homem é o que é e acabou, não é nada. A verdade do ser humano aparece, não tem maquiagem não, é do jeito que é, acabou. Tá? A sua verdade, do seu ser aparece diante do Senhor. Então, oi. O senhor falou no juízo particular e juízo universal. Certo? Universal vocês vão encontrar muitas passagens na Bíblia. São Mateus eu citei. São Mateus 25 fala do juízo universal. Tá? O juízo particular nos fala lá em Hebreus 9, 27. Né? Fala ali sobre o juízo. Ok? Então, particular. É dado ao homem morrer uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Tá? Então, mas há outras passagens também muito interessantes que mostram que a pessoa quando morre, ela vai... Se ela está na graça de Deus, ela vai ter com o Senhor. Quem já purgou aqui na terra o que tinha que purgar, purificou, vai direto para o céu, que são poucos. E aqueles que morrem na graça, na amizade com Deus, entretanto não fizeram o suficiente, já pode. Não amou o suficiente, vai completar lá o amor. Quem tem preguiça de rezar vai ficar no purgatório lá rezando o terço todo dia. Até completar, né? Entendeu? Os que eram egoístas, não pagavam dízimo, lá diz, ó, não sairá até ter pago o último centavo, entendeu? Quem tinha inimizade com os outros, não queria perdoar, vai ficar abraçado com ele lá até prender a mão, entendeu? Fica alimentando pra você ver mágoa, ressentimento, não perdoa pra você ver não. Se você não for para o inferno, que o mais certo é esse, que não perdoa vai para o inferno. Mas se o perdão não for, ficar alimentando ressentimentozinho, magoazinha, não tiver um perdão verdadeiro, entendeu? Vai ficar no purgatório até aprender a amar seu irmão. É sério o negócio, né? Porque é mandamento de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso não é brincadeira não. Entende? É sério isso. Se você não levar isso a sério, você não é cristão. Então, quer dizer, e aqueles que vão para o purgatório que se salvaram. Que quem morre em pecado mortal vai direto para o inferno. Aí não tem recurso. E o problema do inferno, irmãos, o problema do inferno é que é para sempre. É eterno. Não sai de lá. Se o inferno fosse assim, você caísse lá, desse uma torradinha, né, depois pudesse sair, não é. É para sempre. Não tem jeito de mudar isso. Essa é a grande loucura do ser humano. Ficar em situação que leva a perder a sua alma para sempre. Por isso, irmãos, faça o sacrifício que for preciso.
a renúncia que for necessária. Façam o que for preciso, mas não percam a graça de Deus. E se perderam, recupere. Vai atrás, vai confessar, vai viver, é criativo, vai rezar, vai fazer penitência, vai se esforçar. Não viva sem Jesus. Porque Ele é o único, como diz a palavra de Deus, né? É o único Salvador. Sem Ele, não tem céu para você não há. Fora de Cristo não temos lugar no céu. Fora de Cristo nós não temos parte com Deus. Não temos parte com Deus. Só em Cristo nós temos parte com Deus. Vai aparecer diante do Pai para você sem revestir-se de Cristo. Tá? A ira de Deus cairá sobre você. Por todos os séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Padre, então o senhor falou em pecar, confessar, é óbvio, né? Mas o senhor recomenda a confissão sempre que você pecar? Não. Eu confessei hoje, aí amanhã eu pequei, eu... Pecado grave. Aí vem a diferença, pecado mortal e pecado venial, né? A igreja nos recomenda, isso não é eu, não sou eu não, a igreja, é muito importante você saber isso. A igreja, no Código de Direito Canônico, quando fala do sacramento da confissão, fala de confissão frequente. E confissão frequente na interpretação do Código lá embaixo, no rodapé, está escrito o seguinte, 15 em 15 dias. Ou no máximo uma vez no mês. O ato penitencial. Isso é para pecado leve, só pecado leve. Pecado grave, entendeu? Tem que ser com o sacerdote. Agora, a Nossa Senhora, por isso que Fátima falou, na verdade, as pastorinhas de Fátima, confessão uma vez no mês. Né? A mesma Santa Margarida Maria Lacoque, Jesus disse, as primeiras sextas-feiras, confessão uma vez no mês. Quer dizer, é o mínimo, uma vez no mês é o mínimo para manter uma saúde espiritual. Mínimo. Entendeu? Mas se tiver pecado grave, não vai esperar um mês. Você pode ter confessado ontem, mas se caiu num pecado grave, olha, todo dia que você dorme com pecado grave, você dorme com capeta. Entendeu? Todo dia. Isso aqui não é expressão, não é força de expressão não, viu? É realidade. Pega e leia. A carta que São Paulo escreve, aliás, não São Paulo, São João. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Leiam, está lá. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Sabe o que diz lá? Todo aquele que peca é do diabo. Está achando que eu estou exagerando? Pega e leia. Pecou, pecado grave, então, propriedade do capeta. Tá bom. Ó, mais ou menos assim, ó, se você quiser entender bem. 1 João, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Está lá. O problema é que essas coisas quase não são lidas e nunca são pregadas. Então o povo nem sabe que existe, né? Porque o povo é preguiçoso, lê a Bíblia. Então tá lá. Mas são pregações que quase ninguém quer fazer. Porque são coisas que incomodam, né? São pesadas, são fortes. Mas é Bíblia, irmãos. Está lá. Quando você comete um pecado mortal, sabe o que aconteceu? Você rompeu com Deus. Isso é o pecado mortal. O efeito, por isso eu disse, é a maior desgraça que um ser humano pode cometer enquanto vive. É um pecado mortal. O que é um pecado mortal? Um pecado mortal é uma desobediência grave a Deus. É uma desobediência grave à lei de Deus. Isso é um pecado mortal. Que faz com que você perca a amizade com Deus, a comunhão com Ele. Entende? Porque o que é um pecado? É um ato da sua própria vontade. É uma escolha. O pecado é uma escolha. Você escolheu fazer aquilo que Deus não quer. Conhecendo a vontade de Deus, você desprezou a vontade de Deus. Ah, mas eu não sabia. Se não sabia, não é pecado. Entende? Pelo menos não é grave. Ah, eu fui forçado. Você foi forçado, não é pecado. O pecado grave é o quê? É a realização de um ato gravemente contrário à vontade de Deus, com consciência e vontade deliberada. Quer dizer, para ser pecado mortal tem que ser matéria grave, isso é uma coisa importante. Você tem que saber que é errado, fazer porque quer. Por exemplo, faltar a missa domingo por preguiça e comodismo. A missa é mandamento de Deus. Não é uma coisa qualquer. Vê lá, terceiro mandamento da lei de Deus: guardar domingos e dias santos. Não é isso? É isso ou não? Então, aí você deixa de ir à missa porque está com preguiça. Deixa de ir à missa porque chegou parente em casa. Deixa de ir à missa porque eu assisti na televisão, etc. Quer dizer, Deus te deu uma lei, um mandamento, dizendo, e a missa é domingo. E você tratou essa lei de Deus com desprezo, como se fosse nada, como se fosse ninguém que lhe ordenou fazer isso. Você não teve respeito com Deus. A matéria é grave. E você desprezou. Agora, claro, por exemplo, se você está doente, aí não é pecado nenhum. Está doente ou cuidando de alguém doente, não é pecado, porque você está impossibilitado. Deus não cobra uma coisa que a gente não dá conta. Ou se você mora numa cidade, que não é o caso de vocês aqui. Se você morasse numa cidade, não tem padre, não tem missa.
Então a culpa não é sua, certo? Aí você não peca porque não tem missa. Então você não faltou, não foi por preguiça, não foi por comodismo, mas porque não tinha missa, entendeu? Mas quando você pode ir à missa e não vai por comodidade, preguiça, o pecado é grave. E aí vai indo, a lista é grande. Já vocês perguntarem. Por exemplo, ter ódio das pessoas. Quem odeia o seu irmão, ele é homicida, diz a palavra de Deus. Pega São João na primeira carta e fala lá isso. É homicida, quem odeia seu irmão. Não pode comungar quem odeia o irmão, entendeu? Está em pecado mortal. Em falsas doutrinas, macumba, maçonaria, vidente, cartomante, isso é coisa séria, entendeu? São pecados graves contra a nossa fé. Prática sexual fora do matrimônio, adultério, prostituição, pornografia, masturbação, a lista é grande, namoro escandaloso, entendeu? Então, isso são pecados graves. Aqueles que os praticam, então, rompem com Deus, romperam com Deus, entendeu? Então, quer dizer, por quê? Porque Deus diz não faz e a pessoa diz eu faço. Então você afrontou a Deus, você rompeu com Deus, porque você escolheu fazer aquilo lá. Mas, padre, e se eu me arrepender? Irmãos, se você se arrepender, você, diante de Deus, tem perdão. Se você arrependido, se confessa com o propósito de não voltar mais ao pecado. Pelo menos o propósito. E se cair de novo? Bom, Deus te perdoará 1000 vezes que eu preciso. Desde que você, pelo menos, se esforce. Deus não rejeita ninguém que vai até Ele. Ninguém, nenhuma pessoa. Pode ser o pecador mais lascado do mundo. Pode ter feito as piores coisas. Pode ter matado, roubado, estuprado, abortado, pode ter mentido, faltado à missa, na macumba, ter feito magia negra. Se a pessoa arrepende, Deus perdoa. E ninguém, aqui uma coisa importante para vocês, né? Para a espiritualidade de vocês. Uma vez que nós, arrependidos, confessamos os pecados, ninguém tem direito de apontar para o outro. Entende? Quem aponta para o outro dizendo você pecou nisso é o capeta, entendeu? Não faça isso, que a Bíblia diz que o acusador é o demônio. Nunca façam isso com ninguém. Não façam isso. Alguém a quem Deus perdoou, você não tem o direito de julgar mais. Entendeu? Então, se a pessoa está arrependida, Deus perdoa. Mas a pessoa que está no seu pecado e não quer sair dele, essa pessoa está pronta para ir para o inferno. Só precisa morrer para ir lá. Entendeu? Também, por isso que viver amaziado, junto sem ser casado, entendeu? Viver no adultério, na prostituição, não vai à missa, tem ódio das pessoas, aí vai indo, falsas doutrinas. Viver assim é estar pronto para ser condenado. Nunca vivam assim, certo? Porque isso levará ao inferno. Oi, agora pode falar. Mas agora vamos e além de ser pecado, foi perdoado. E a consequência? A consequência chama-se pena. Mas daqui a pouco a gente chega nisso aí. Senão para não embolar o meio de campo. Tá bom? Então veja. Oi. Só para a questão da minha dúvida, porque eu tive orientação de pessoas da igreja que era para me tomar cuidado com confissão, para mim não banalizar o sacramento da confissão. Então, a confissão com muita frequência, você corre o risco de banalizar o sacramento. Bom, depende do que a pessoa está entendendo por frequência. E a frase pode ser verdadeira, realmente. Você não pode ir à confissão só por rotina. Você vai à confissão porque você está arrependido de alguma coisa errada que você fez. Entendeu? Tá? Eu procuro me confessar toda semana. A mim faz muito bem. Entendeu? O Papa João Paulo II, que era um grande santo, confessava 2 vezes por semana. Entendeu? Porque tinha um monte de pecado? Eu acredito que não. Porque nos ajuda. A confissão é algo maravilhoso. Não é só perdoar o pecado, dar graça para a gente superar os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Eu sou muito impaciente. Se eu não confessasse sempre, ninguém me aguentava. Já é difícil me aguentar. Entendeu? Estou confessando assim, né? Mas eu sou nervoso. Então o que acontece? Deus dá a graça para a gente poder se refrear mais. Então a confissão ajuda a gente, sabe? A superar as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Senão eu saio metendo no braço em mão de gente. Porque, sabe, assim, eu sou terrível. Não que eu sou bom porque confesso muito, mas eu sou menos mal, pelo menos. Já me ajuda muito, entendeu? A refrear, né? Assim, a ira, o impulso. Então, estou dando um exemplo da minha vida. Agora, isso pode ser na sua vida em qualquer aspecto também. Pessoa que é impaciente demais. Aí não reza, não confessa, é claro, qualquer coisa pode. Enfim, não busca os meios sobrenaturais. Então a confissão deve ser frequente porque isso nos ajuda. Não pode banalizar, seria o seguinte: você confessar por rotina sem arrependimento. Entendeu? Sem arrependimento, sem lutar. Você, por exemplo, você assistiu novela, vamos supor. Quem assiste novela tem um lugar garantido no inferno, viu? Pode ficar tranquilo. Certo? Então,
Então, você assiste novela, você sabe que a novela, essa coisa imunda, essa coisa porca, essa desgraça que o diabo inventou para poder condenar as pessoas, isso não agrada a Deus. Mas aí, é um vício. Aí você, olha, eu sei que é errado, mas passou na sala, um negócio interessante, parou um pouquinho, de repente sentou e começou a ver, né? Lá de repente tem, desculpa a expressão, mas peito e bunda aparecendo toda hora ali, né? Enfim. E aí de repente você, nossa, você viu, olha, o que eu fui assistir? Aí você se arrepende, né? Então se arrepende e confessa, ok. Mas uma coisa é você dizer, olha, vai lá assistir a novela, depois eu confesso. Aí isso seria banalizar, entendeu? Quer dizer, não há um arrependimento. Fazer igual aquela história do lobo e dos cordeiros, né? Sabe a história do lobo e dos cordeiros? Não? Então, é isso que eu estava falando, assim, banalização. O lobo foi confessar. Foi confessar, né? Tá bom. O lobo foi confessar. Ele foi confessar que tinha comido, devorado 2 ovelhas. Aí, de repente, na porta da igreja, ela estava passando outras 3, né? Aí ele olhou assim, não, padre, 2 não, 5. Ele já estava confessando. Aí seria banalizado, entendeu? Então, essa confissão deve ser completa. Os pecados leves, o que são pecados leves? São pecados do dia a dia, essas que ofendem a Deus, mas não faz você perder a amizade com Deus, entendeu? Por exemplo, você passa raiva. Passar raiva não é pecado mortal, se fosse, aí a gente não estava nada. Não, passa raiva, você fica às vezes com raiva de alguma coisa, né? Mas você não desejou mal para o outro, não. Apenas te irritou pela sua imperfeição, você às vezes falou uma palavra grosseira, entendeu? Teve uma impaciência, são coisas do dia a dia, são pecados leves. Tem que combater também, esforçar para melhorar, mas isso não te faz perder a graça de Deus, não te faz perder a amizade com Deus. No ato penitencial, você estava perguntando, esses pecados leves são perdoados, entendeu? No ato penitencial, às vezes faltou uma obrigação, às vezes teve uma preguiça de rezar, às vezes a sua palavrinha que não foi boa, perdeu um pouco a paciência. São pecados também isso, mas não são pecados mortais, entendeu? Agora, se fosse ódio, aí é diferente. Porque o ódio é você desejar o mal para alguém. Entende? É um sentimento de destruição do próximo, que você quer, se você pudesse, você prejudicaria, você quer o mal para o outro. Isso é ódio, entende? O ódio é pecado mortal. Aí não, vai um momento passageiro. Às vezes dá vontade de apertar o pescocinho do outro, né? Mas é só naquela hora, né? É coisa que passa, você não quer o mal, na verdade, daquela pessoa, não, entendeu? Isso é raiva, né? Coisa do seu temperamento. Então, o pecado mortal te leva a perder a amizade. Chama mortal porque te faz romper com Deus. É um ato de rebeldia, entende? Contra Deus. Está entendendo? O pecado mortal é como Adão e Eva fizeram. Veja, Deus deu tudo para eles, né? E disse, olha, tudo é de vocês, podem mexer em tudo, podem comer de tudo, é de vocês. Só essa árvore aqui vocês não mexem. Uma lei simples, né? Aparentemente muito simples e fácil de ser obedecida. Ainda mais para quem não faltava nada. Ele tinha tudo. E, entretanto, não foi lá o infeliz mexer onde não devia. Entende? Então, quer dizer, um pecado consciente, uma desobediência consciente daquilo que não deveria ser feito e foi feito. Então, a pessoa comete um pecado mortal quando ela está consciente do mal e faz porque quer. Você sabe que Deus falou, ame o teu próximo. Jesus disse, amai até os inimigos. Eu fico tão preocupado quando eu escuto isso. Assim, quando eu leio o Evangelho, quando eu medito nisso, fala para amar até os inimigos. Eu falo, nossa, agora lascou, né? O povo não está amando nem de dentro de casa. Vai amar os inimigos, então? Aí, por isso que o inferno está enchendo. Mas, infelizmente, tem muita vaga ainda. Então, e a gente tem que lutar para não parar lá, né? Então, a gente chama o pecado mortal. Por quê? Não é porque matou alguém. Porque você, ao cometer, você entrou num estado de morte sobrenatural. Entende? Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele não disse isso? Então, se você romper com Jesus, se você rejeitar Jesus na sua vida, a sua alma não tem mais vida. Ela está morta espiritualmente. O seu corpo está vivo, vivinho, sarado. Mas você está podre espiritualmente. Está morto espiritualmente. Por isso que é pecado mortal. Porque você está no estado de morte sobrenatural. O corpo está vivo, mas a alma está morta. A Eucaristia é sacramento dos vivos. Só pode comungar quem está vivo espiritualmente. Quem está fora da graça de Deus, ou seja, quem está fora da comunhão com Jesus, não pode receber a Eucaristia. Porque seria a mesma coisa de pegar Jesus, pegar a hóstia consagrada, imagina que eu gosto disso. Você pegar Jesus e jogar dentro de um esgoto cheio de merda. Entende? Como comungar com a alma em estado de pecado mortal é pior do que isso. Porque o pecado é muito mais podre do que o produto do esgoto lá.
Entende? Então, a pessoa que não está em estado de graça não pode comungar. Ela primeiro deve se reconciliar com Deus, recuperar a graça de Deus, limpar a alma, tirar a sujeira, a imundície. E a gente faz isso através do arrependimento e da confissão sacramental. Então, se tem pecados graves, confessar com o sacerdote. Se o pecado não é grave, é pecado leve, não impede de comungar. Só impede de comungar quando tem pecado grave. Entende? Eu dei alguns exemplos aqui, né? Faltar missa domingo por preguiça, ter ódio das pessoas, prostituição, adultério, seitas, né? Falsas doutrinas, né? Enfim, isso são pecados graves. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. Se a pessoa, às vezes tem pecado mortal, não entra na cabeça da sessão de igreja, não vai à missa, e ela está lá em coma. Aí alguém da família vai lá, chama o pai está no som dos enfermos. Os enfermos não são. Sim. Ela consegue a salvação, vai para o purgatório porque consegue a salvação? É possível, entende? É possível, isso é algo que, se a pessoa não está consciente, é difícil de determinar. Mas é uma das últimas misericórdias, né? Entende? Por isso que vocês têm que ter muita responsabilidade. Quem tem fé verdadeira, quem tem uma fé orientada, quando um parente, um amigo, uma pessoa fica doente assim, num estado assim que é perigoso, tem um perigo de morte, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é de chamar o padre. Vai, olha, incomoda o padre, faz o que for necessário, faz plantão na casa dele, vai atrás, se possível, busca, entendeu? Exige, fala, olha, padre, está morrendo a pessoa. Porque ali a salvação eterna de uma pessoa pode ser definida. A unção dos enfermos, ela pode dar, olha, mais ainda, ela pode dar não apenas o perdão dos pecados, mas até o perdão das penas. A pessoa pode até ir direto para o céu, dependendo do caso, né? Entendeu? Então, quer dizer, pode sim. Se existe um mínimo, se existiu ali antes da pessoa entrar naquele estado, que a gente não sabe, está na consciência da pessoa. Antes de entrar naquele estado de coma, vamos dizer assim, a pessoa ela teve um mínimo de contrição, um desejo de reconciliar com Deus, alguma coisa que não pode ser expresso, né? Então, dentro daquela boa vontade, o desejo que a pessoa teve, a graça de Deus atua, entendeu? Então, nós temos que chamar o sacerdote, a coisa mais importante, sabe? Primeira coisa, se existe perigo de morte, tá? Não é que gripou tem que dar unção dos enfermeiros, né? Como muitos lugares faz. Não é isso não. Quando existe perigo de morte, ok? Então, um perigo realmente é algo, né? Então, pode sim. Isso é muito importante. Então, vamos falar aqui. No caso, um assassino, ele mata, o marido mata a mulher, logo em seguida suicida. E aí? Olha, depende. Depende, né? Ele não sabe. A pessoa pode arrepender, entendeu? Pode arrepender. Os suicidas, a maior parte deles se salva. Porque a maior parte das pessoas que cometem suicídio, elas acabam fazendo isso no momento em que elas estão fora de si, sabe? Assim, completamente desorientadas. Completamente fora de si. Então, elas vão passar um bom tempo no purgatório. Completar o tempo que elas tinham que ter ficado aqui fazendo sua missão. Mas a maior parte delas, há quem vai para o inferno também, claro. Sabe o que acontece? A maior parte dos suicidas, a maior parte deles não morre na mesma hora, instantâneo. A maior parte deles ainda tem um tempo, assim, né? Também, né? De arrepender, sabe, uns minutinhos ainda. Até aqueles que dão um tiro, etc. Muitos deles ainda têm aquele tempo de agonia, entendeu? Lembro um caso, né, na vida de São João Maria Vianney. Olha, São João Maria Vianney, santo cura d'Ars. Um senhor que, um general, um oficial do exército, foi caluniado, ele ficou muito gostoso. Ele não ia à missa. Não ia à missa. Sabe? Não ia à missa, não rezava. Mas a mulher dele ia, rezava muito. E rezava um rosário em casa, um terço. E ele colhia nas flores, assim, para colocar no jardim da Nossa Senhora. Ele não ia à missa. Ele fazia isso. Entende? E aí, ele foi e suicidou, jogou-se da ponte, assim, depois bateu a cabeça na pedra. Morreu na hora, né? Então, aí a mulher, que era muito católica, ficou sempre dizendo, meu esposo, ele se matou. Então, o sofrimento dele não é apenas de ter perdido o esposo, mas da alma dele. Ele se matou, então, naquele tempo não podia fazer missa não tinha missa para suicida, não. Hoje tem, naquele tempo não tinha, não, era proibido. Então, bom, a igreja tem o poder de ligar e desligar, né? Então, a igreja... Então, não se pode dizer conscientização, mas assim, ampliou, vamos dizer assim, ampliou a misericórdia, né? É uma maneira também uma maneira de consolar a família, né? Também de evangelizar esse pessoal todo, enfim. Porque se você simplesmente rejeita, né? As pessoas não vão compreender também, né? A não ser que tivesse uma fé muito...
É o que você falou. A igreja... morrer, tá esse espacinho entre você e lá. Então, aí o que aconteceu? Ela foi conversar com um santo, que é o Santo Cura d'Ars. Um grande santo francês. Morreu há 150 anos atrás, praticamente. Praticamente 150 anos atrás. Veja, o patrono dos padres. Lembra do ano sacerdotal que houve em 2009, 2010? Sabe o que houve no ano sacerdotal naquele ano? Porque era 150 anos da morte desse santo. O Santo Cura d'Ars, que é o patrono dos padres. Então é ano sacerdotal porque era o patrono dos sacerdotes. Entendeu? E esse grande santo disse para essa mulher: olha, não te preocupe, ele se salvou. Ele disse: mas como? Ele suicidou. Aí ele falou uma frase muito interessante. Ele diz: olha, entre a ponte e a pedra teve muito espaço para a misericórdia de Deus. Ele se arrependeu. Quando ele se jogou, só que não tinha jeito de voltar para trás, né? Então, se arrependeu, ele morreu, mas ele se arrependeu. Então, estava no purgatório, rezando por ele. Então, mas ele tinha salvado. Quer dizer, por isso que a gente não deve julgar. Entende? Porque a gente não sabe. Nós temos que viver de forma a merecer o céu. Viver sempre na graça de Deus. Certo? Viver na graça de Deus e fazer por merecer a eterna salvação naquilo que depende de nós. Porque a salvação é graça. É dom de Deus. Não é porque a gente merece, não. É porque Cristo nos amou. E deu a vida e resgate da nossa. Mas existe aquela parte que compete a nós fazermos. Que se nós não fizermos, nós nos condenaremos. Entende? Nós temos que acolher a salvação que é Cristo. Viver na graça dele. Então o pecado mortal é justamente essa rejeição de Cristo. Já ouviram falar, quem já fez seminário de vida no Espírito, pessoal da renovação, sabe que existe no seminário de vida no Espírito, como é que fala? Como é o nome da... seminário de vida do Espírito número 1, né? Então tem o querigma. E uma das palestras é o senhorio de Jesus Cristo. O que é senhorio? É a autoridade de Cristo sobre nós. O senhorio quer dizer, ele é o Senhor. Nós somos servos, nós devemos ser submissos. Então o pecado mortal é a rejeição deste senhorio, é a rejeição da autoridade de Deus sobre nós. É você dizer para Deus naquele espírito de rebeldia: eu não aceito a sua lei, eu não aceito, eu faço o que eu quero. Entendeu? Isso é o pecado mortal. Deus diz: vai à missa, você diz: não quero ficar aqui. Não é que você fala isso, mas a sua atitude diz isso, entendeu? Deus mandou você ir, você não vai. Deus diz: ama o teu próximo, você diz: não, eu odeio, de jeito nenhum, quero morrer seco, mas não perdoo. Então, Deus mandou perdoar, você não quer. Você não aceita a autoridade de Deus. Você não aceita a palavra de Deus, que te mandou perdoar. Entendeu? Deus diz para você: olha, não cometerás adultério. Você diz: não, eu pego quem eu quiser, faço o que eu quiser, a vida é minha. Então você não aceita a autoridade de Deus, entende? Não aceita. Você faz o que quer. A palavra de Deus não tem influência na sua vida. Você não acolhe a autoridade de Deus. Isso é o pecado mortal. Você rejeitar a lei de Deus. E se eu arrepender? Você arrepender, você vai renunciar a esse pecado. Vai se confessar e Deus te perdoará. Repito, Deus não rejeita ninguém. Isso aqui é bonito, irmãos. Já imaginou se Deus falasse: eu te dou uma chance, se você cometer pecado mortal de novo, você vai para o inferno. Olha, pouca gente se salvaria, quase ninguém. Mas Deus é bom. Então, isso é a misericórdia de Deus. Quando Deus está pronto para nos perdoar quantas vezes for necessário, mas nós temos que ser sinceros, nos arrependermos e nos dispormos a mudar. Se você não for sincero, sabe o que o pessoal está falando da misericórdia hoje? Eles pensam o seguinte: que a devoção à misericórdia é o seguinte: você pode fazer o que quiser, pode ser do jeito que quiser, pode aprontar o que for, você vai para o céu assim mesmo, porque Deus perdoa tudo. Deus perdoa quem arrepende. Entendeu? Deus não pode perdoar quem não arrepende. Olha, uma das coisas que mais tem levado a gente para o inferno hoje é a falsa compreensão da misericórdia de Deus. Que pensa que pode viver de qualquer maneira, que Deus é um tipo Papai Noel, bonachão, entende? Que não tem lei, não tem mandamento, não tem exigência, não castiga ninguém. Quem diz que Deus não castiga? Pega e lê o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, vê lá. Deus diz: eu castigo e repreendo aqueles que amam. Entende? Em nome de Jesus, os raios brancos, o batismo e a penitência, o vermelho é o castigo. Quem eleva entende a imagem, então Sim. não é tão fácil ser apóstolo da misericórdia de Deus. Assim, sim, mas a falsa compreensão da misericórdia. Né? Agora, a misericórdia é a coisa mais linda da expressão do amor de Deus. Né? Porque Deus está pronto a nos. O que é a confissão? É Deus, o Pai, abraçando-nos de novo, dizendo: eu te acolho, meu filho. Isso é a confissão, uma coisa tão bonita. Então, primeiro que confessar, tem vergonha, corre da confissão como se fosse o diabo correndo da cruz. Sabe? A confissão é uma coisa linda, é bonito. É você que afastou, você é ovelha, né? Voltar ao redil.
Bonito, que coisa linda. Deus perdoando, o pai abraçando de novo o filho que foi rebelde, que o afastou. Deus é sempre pronto a perdoar. Deus não rejeita o perdão, agora quem se arrepende. Todo mundo lembra da pecadora, da prostituta que se arrependeu, né? E fica usando isso para justificar o próprio pecado. Mas eles lembram só da primeira parte. Mas Jesus perdoou a prostituta, não sei o que tem, eu nem prostituta sou, enfim. Sim, mas Deus perdoou a prostituta. Ela fez muito pecado, mas ele disse uma coisa para ela, não falou? O que ele disse para ela mesmo? Vai no peque, essa parte que ninguém quer lembrar. Né? Vai no peque mais, entendeu? Vai no peque mais. Essa foi a exigência. Então, vamos lá, senão a gente vai terminar o tema de hoje. Então, veja só. A pessoa que morre, ela não fica dormindo igual diz os protestantes. A pessoa que morre, ela vai ou para o céu, ou para o inferno. O purgatório é caminho do céu, certo? Destinos eternos são só dois, céu e inferno. O purgatório é transitório, ok? Então, mas há outras passagens bíblicas que eu gosto muito, que provam também que aquelas pessoas que morrem vão para o Senhor, se morrem na graça de Deus, na amizade com Deus, sem pecado mortal. Eu quis demorar um pouquinho explicando a questão do pecado mortal, porque é coisa útil para a vida de vocês, do dia a dia. Então, olha, irmãos, nunca vivem pecado mortal. E se algum de vocês, por desgraça, fraqueza, assim, ilusão, caiu num pecado grave, o que vai fazer? Arrependa, confesse, volte de novo à unidade com Deus. Não fique longe dele, não. Então, Deus te ama. Então, volte à comunhão de coração com Ele. Porque se você morrer amanhã em pecado mortal, você vai para o inferno. Então, não vive em pecado mortal. Diz lá a palavra de Deus. São João capítulo 1, versículo 3. Aliás, 1 João 3, 8. Todo aquele que peca é do diabo. Pecou, for pecado mortal, você está carimbado. É o capeta fazendo assim, ó. Cometeu pecado mortal, você está carimbado. Assim, ó. Puf, propriedade do diabo, destinada ao inferno. Puf, propriedade do diabo, destinada ao inferno. Para poder apagar esse carimbo aí do cão, você tem que arrepender e confessar. Aí Deus apaga. Aí você reconciliou. Então já não está destinado ao inferno. Reconciliou com Deus. Está em Cristo. Então pronto. Está pronto para ir para o céu. Quem morre na graça de Deus se salva. Quem morre fora da graça de Deus em pecado mortal vai para o inferno. Então tem uma passagem muito interessante lá na carta que São Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo 5. Pega lá. 1 Coríntios. Deixa eu ver se é a primeira mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, é a segunda. Pega lá. 2 Coríntios. Acho que é a segunda. Deixa eu ver. Capítulo 5. Isso mesmo. 2 carta aos Coríntios, capítulo 5. 2 carta aos Coríntios, capítulo 5. Isso aqui é para provar que quando a gente morre, a gente não fica dormindo. Isso aqui é mais uma passagem bíblica para você argumentar com os protestantes se for preciso. Quando a gente morre, você vai dizer do ladrão, você vai dizer lá da parábola do rico e do Lázaro, você vai citar aqui São Paulo, entendeu? Dizer o seguinte, para poder provar que aqueles que morrem também intercedem porque estão vivos no Senhor, entendeu? Porque o argumento que eles têm para dizer que a gente não pode, só quem está vivo pode interceder, é que quem morreu está dormindo. É isso que eles dizem, que no céu só existe Jesus. Oi. Tem um versículo que fala em Eclesiastes que o vivo sabe que vai morrer e o morto, quando morre, a sua alma já não esquecimento. Mas é como eu falei, no Antigo Testamento era assim. Mas vocês sabem que Cristo, nós vamos agora para essa passagem. Cristo diz no Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que Cristo é o primogênito dentre os mortos. No Antigo Testamento, todos que morreram, ninguém foi para o céu. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Sabiam não? Não sabiam disso não? No Antigo Testamento, até Jesus, até o momento que Jesus estava aqui na terra, antes da redenção, ninguém havia entrado no céu. Nenhum. Nem Abraão, nem Moisés, nem Jeremias, Isaías, os santos profetas, o santo rei Davi, ninguém tinha entrado no céu. Vocês sabiam disso? Olha, tem largado de ignorância, tem que estudar mais a Bíblia. Então, precisa saber essas coisas. Ninguém tinha entrado no céu. Onde é que estava? Então, quer dizer que todo mundo tinha ido para o inferno? Também não. Os maus já estavam no inferno. Quem morreu em pecado mortal já foi direto para o inferno. Agora, e os bons? Os homens santos, as pessoas virtuosas do Antigo Testamento. Onde é que eles estavam? Já lembra do credo que a gente reza? Diz lá, desceu a...
O que ele foi fazer na mansão dos mortos? Foi pegar as almas. Justamente resgatar as almas dos justos do Antigo Testamento. Então, ele é, diz lá Apocalipse no capítulo 1, versículo 5, primogênito dentre os mortos. É o primeiro, é aquele que abre as portas do céu. Então, nós, depois de Cristo, depois da redenção, nesse caso, né, nós podemos ir direto para o céu. Mas quem morreu no Antigo Testamento, não. Esperou a vida de Cristo. Entendeu? Então, todas as passagens do Antigo Testamento que falam sobre aqueles que morreram vão falar isso. Quer dizer, jazem no esquecimento. Esquecimento no sentido, eles não podem falar. Mas no Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento é isso aqui que a gente está vendo agora. Jesus falou o quê para o ladrão lá? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então foi por isso que no livro de Judas, então, já colocou o nome, o Miguel, para saber onde estava o corpo de Moisés. Exatamente. Ele não havia, então. Mas não é no Antigo Testamento, não. Isso é Novo Testamento. Não, falando no Novo Testamento. Isso. Isso. É que é onde foi o Apocalipse. Isso. Ele teve essa briga com Miguel para saber onde estava o corpo de Moisés. Disputaram o corpo de Moisés. O véu não tinha se rasgado, tem sido transferido. Exatamente. Aham. Quando Jesus, lembra? Quando Jesus morre, rasga-se o véu do templo. Né? Ele é o primogênito. Tem um salmo que é muito interessante, quer dizer, assim, ó portas, levantai vossos frontões, ó antigas portas, quer dizer, o rei da... Para quê? Para que o rei da glória possa entrar. Ninguém jamais havia entrado no céu. Nenhum ser humano. Só Deus e os anjos estavam lá. De repente, aparece um ser humano. Quer dizer, sim, mas não foi para o céu. Só não morreu. Hã? Sim, senhor. Uhum. Ninguém entrou. Nenhum. Mas não foi para o céu. Lá não fala que ele foi para o céu. Mas não tem problema. Ele só não morreu como os outros homens. Mas não foi. Ele não foi para o céu. Ninguém entrou no céu. Não existe ser humano que tenha merecimento para ir para o céu, não. Não existe nenhum. Nem Nossa Senhora tinha. Ela foi para o céu, ela foi salva porque Jesus, por causa dos méritos de Cristo, ela não tinha pecado. Ela foi preservada do pecado original. Ela foi preservada em vista dos méritos de Jesus. Entendeu? Não há ser humano que seja bom o suficiente para ir para o céu, não. A gente não presta, não, viu? Nós somos uma miséria, ser humano. Nós somos uma imundícia, uma desgraça. Nós somos um desastre, entendeu? Nós nos salvamos por causa da graça e misericórdia de Deus. Alguém morreu em nosso lugar. Entendeu? Se não fosse o amor de Cristo que morreu em nosso lugar, esse é outro capítulo que a gente falar, né? A redenção em Jesus. Mas ninguém se salvaria. A salvação é graça de Deus. Entende? Então ninguém entrou no céu. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1, versículo 5. Então, por isso que você pode falar, isso aqui que a gente está falando agora no Novo Testamento, né? Diferente do Antigo. Entende? Quer dizer, no bom ladrão está no céu. Jesus fala da parábola do rico e do Lázaro. E agora eu vou ler essa passagem aqui para vocês. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 seguintes. Veja aqui, ó. Olha, São Paulo ensinando, São Paulo doutrinando os coríntios. Veja só, sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda em que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Qual é a tenda na qual habitamos nesse mundo? Qual é a tenda na qual habitamos nesse mundo? Nosso corpo. Ele diz, ao desfazer-se, quer dizer, quando morre o corpo vai para o sepulcro, nós recebemos uma tenda, uma habitação feita por Deus, aonde? No céu. Ele não fala que a gente vai dormir, não. Depois, seguindo, olha aqui, ó. E por isso, suspiramos e anelamos. Anelar é desejar, né? E desejamos ser sobrevestidos de nossa habitação celeste. Contanto que achados vestidos e não despidos, achados vestidos e não despidos. Pois, enquanto, olha aqui, versículo 4. Enquanto permanecemos nesta tenda, o que é a tenda? Corpo. Gememos oprimidos. Desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova, a graça de Deus, por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Aquele que nos formou para este destino é Deus. Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Aqui, ó, versículo 6. Por isso, estamos sempre cheios de confiança, sabemos que todo o tempo que passamos no corpo, quer dizer, a tenda, né, é um exílio longe do Senhor. O tempo que passamos no corpo
é um exílio longe do Senhor. Olha, ó, continuando. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo, aqui ó, São Paulo está dizendo, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar aonde? Junto ao Senhor. Onde é que está o Senhor? Dormindo? No céu. Ele está falando da tenda que vai ser feita no céu, entendeu? Não é isso? Então, quer dizer, ele está dizendo que para mim é vantagem se eu morresse e fosse habitar junto do Senhor. Então, isso aqui é claro demais, ou não? Então, muito claro, né? Não é para ficar dormindo. Depois ele vai dizer o seguinte, só um minutinho. Vai dizer o seguinte, ó. E também, por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos para agradar. Vivos ou mortos, como é que os mortos vão agradá-lo? Estando junto ao Senhor, adorando Ele no céu. Entende? Porque se ele estivesse lá no esquecimento, né, como diz o Antigo Testamento, como é que ia agradar em alguma coisa? Não tinha jeito, né? Mas mortos no sentido do corpo. Porque aqueles que estão no Senhor não estão mortos. Né? O próprio Jesus diz, o Senhor não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Né? Então, está entendendo? Agora tem outra passagem, lá em Apocalipse. Antes, vou só mostrar aquela passagem, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Tá bom? Pra vocês entenderem aí que é muito interessante. Jesus é o primogênito. No Antigo Testamento não tinha ninguém no céu. Ele é quem abre as portas do céu e todos aqueles que crerem nele, ali entrarão. Crerem e viverem segundo a sua palavra. Pode começar no 4, mas eu vou ler só o 5 aqui, que o tempo é breve. Ó. E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos. Quer dizer, o primeiro dentre os mortos que entra no céu. Isso que significa, tá bom? E soberano dos reis da terra. Ok. Agora, um pouquinho na frente. Deixa eu ver aqui. No capítulo 7, você vai ver que São João teve a visão, né, do céu, certo? O que ele viu lá no céu? Aqui, ó. Vamos pegando aqui parte por parte. Ele está dizendo o que ele viu. Ó, versículo 9, mas não é isso aqui, mas assim, depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, língua e povo. Conservavam de pé diante do trono de Deus. Quer dizer, conservavam-se de pé diante do trono de Deus, de vestes brancas e palmas na mão. Entendeu? Quer dizer, o que ele viu? Ele viu os santos. Viu as pessoas, ninguém estava dormindo, estava de pé diante de Deus. Ele viu o céu. Está aqui a visão dele. Tem várias passagens aqui dele falando isso, né? Está entendendo? Tá? Depois, um pouquinho mais adiante. Cadê? Aí, no versículo 13, um dos anciãos falou comigo, perguntando: esses aí que estão revestidos com vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu templo, etc, etc, etc. Está aí. Então, há outras passagens. Deixa eu ver aqui no capítulo 8 também. Oi. Isso aqui é antes da ressurreição de Cristo, não é? Não, isso aqui Depois da abertura do quinto selo. Não, isso aqui é o céu, visão do céu. O cordeiro, quando ele fala do cordeiro, o cordeiro já foi imolado. Entendeu? Morreu e ressuscitou. Está dizendo, o Apocalipse, boa parte dele descrevendo a glória, a Jerusalém celeste. Ele viu o céu. E viu também, falou de acontecimentos que passaram, e aqueles acontecimentos também que virão ainda. Uma parte do Apocalipse já se realizou. Outra ainda está por acontecer. Outra está em andamento agora, exatamente. Né? Então, mas o que ele está descrevendo aqui são as almas, né, dos santos que estão no céu. Ok? Então, isso aqui é muito interessante, porque nos mostra, né, que a pessoa que morre não está dormindo. Entendeu? A pessoa que morre, ela está diante de Deus. Se morreu na graça. E aqueles que morrem em pecado mortal vão direto para o inferno. Portanto, como diz lá a parábola do rico e do Lázaro, nos tormentos do inferno. Aqui, ó, capítulo 6, versículo 9. Esse aqui é uma descrição do céu. Há muitas passagens, certo? Vocês vão pegar Apocalipse aí, eu estou citando algumas, né? Esse aqui é muito interessante, porque fala textualmente a palavra almas. Aí, ó, quando abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus. Entendeu? Os homens imolados. Depois vai dizer que esses homens imolados, aqueles que tinham a palma na mão, que foram lavados, né, no sangue do cordeiro, etc. Então ele viu as almas. Quer dizer, a pessoa que morreu antes de unir-se com o seu corpo. E aqui eu quero encerrar dizendo a diferença entre o juízo particular e o juízo universal. O juízo particular é você e Jesus. E a sua alma vai para o céu, para o inferno, conforme as suas obras. Certo? O juízo universal, qual é a diferença? Vai mudar o destino? Não, não muda nada. Não vai ter nenhuma novidade em relação ao destino eterno. Quem estava no céu, continua no céu. Quem estava no inferno, continua no inferno. Qual é a diferença? É que a sua glória, se você se salvou, ou a sua vergonha, se você se condenou, vai ser manifestada diante de todo mundo. Por isso que fala universal. E mais ainda, o seu corpo vai ressuscitar. A palavra de Deus fala que o corpo ressuscitará. E vai se unir a sua alma. E você vai gozar da alegria eterna no céu com o seu corpo e sua alma. Porque o ser humano é corpo e alma. Só que é o corpo ressuscitado. Que não morre mais, não envelhece, não tem doença. Uma boa notícia para vocês, ó. Vocês que usam óculos. Não vai precisar de óculos. Quem tem reumatismo não vai sentir dor. Entendeu? Tá? Não tem doença. Todo mundo jovem. Entendeu? Não há deficiência nenhuma. Aquelas pessoas que morrem, deficiência mental, física, etc., estarão perfeitas no seu corpo. Perfeitas. A sua capacidade de amar, de conhecer e amar, será plena. Entendeu? E aí o que acontece? Esse é o juízo universal. A sua glória ou ignomínia ou vergonha será manifestada diante de todo mundo. E a sua alma vai se unir ao seu corpo, para poder ou gozar da alegria eterna, ou ser castigado para sempre no inferno, de corpo e alma. Entende? Esse é o juízo universal. Não oferece novidade em relação ao destino eterno, mas se une ao corpo, semelhante ao corpo de nosso Senhor. Mas alguns para a glória e outros para a condenação, conforme o que fizeram nessa terra. Sim. Peraí. Tem. Só que a Bíblia dela é incompleta. Há muitas coisas que faltam. Né? Entendeu? Lá em Macabeus, segundo Macabeus, no capítulo 13, você vai ter isso aí. Certo? Oi. Shhh, peraí. A feira. Não pode, minha filha. Você tem que rezar por elas, né? Você quer falar assim, vocês podem rezar por nós? Ó, os que estão no purgatório, que a gente não sabe se está lá não, né? Então, que estão no céu, eles podem interceder. Se for para o inferno, não tem jeito, né? Então, nem se quisesse podia. Ver que eles não querem, depois não tem jeito. Né? Só que a gente não sabe. A gente pode falar, mãe, você já está aí no céu, o mesmo está no lugar das almas benditas do purgatório? Reza por nós. Eles rezam. As almas do purgatório podem interceder por nós. Mas ainda aqueles que estão no céu, claro, já são na glória de Deus, ok? Podem interceder por nós sim. Só que os do purgatório não podem, eles dependem da nossa intercessão. Entende? Por isso nós temos que rezar muito pelas almas do purgatório. Uma grande devoção que muita gente hoje ainda não pratica, né? Não conhece as almas do purgatório. As pessoas que rezam pelas almas do purgatório, olha, tem grandes amigos no céu. E quando elas são libertadas, né, pelas nossas orações, terços, rosários, sobretudo missas, jejuns, esmolas, então elas são muito gratas e rezam muito por nós, certo? Então vocês têm que ser mais devotos das almas do purgatório, sabe? Rezar mais terços, oferecer mais missas. As almas abandonadas, aqueles que ninguém reza. Veja, a alma de um protestante que salvou, por exemplo, está torrando, eles não acreditam, está lá torrando no purgatório, ninguém reza por ele. Vai rezar por ele. Natal é que existe maior número de salvação de alma do purgatório? Sim, porque são dias em que se reza muito pelas almas, né? E o Natal porque é aniversário, é promoção. Então, Deus dá uma facilitada, né? Festa, né? Então dá promoção. Nós, enquanto católicos, batizados, a gente faz parte. Gente, vai, A gente faz parte do corpo de Cristo, então, por isso, podemos interceder uns pelos outros. Né? Sim, claro. No caso dos protestantes, dos evangélicos, como funciona? Eles também fazem parte do corpo de Cristo. Todo batizado faz parte. Mas por não ser
nós, a palavra diz que nós estamos dentro da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, da religião verdadeira. E eles? Eles fazem parte do corpo de Cristo enquanto batizados. Só que eles não estão na plena comunhão. Certo? Então, eles são cristãos, são batizados. Tanto que se um protestante passar para a Igreja Católica, atenção que isso é importante para vocês. Se um protestante converte-se à Igreja Católica, ele não pode ser batizado de novo. Não pode. Eles têm essa palhaçada de pegar a católica e batizar de novo. Mas isso é inválido, é uma profanação. Entendeu? Mas se uma pessoa da Assembleia de Deus, se ele, conhecendo a verdade, volta à Igreja Católica, ele não pode ser batizado de novo. O batismo dele é válido. Entendeu? Então ele vai fazer a profissão de fé e renunciar à heresia. Isso sim, ele batizado. Mas partindo desse princípio que o senhor disse, eles têm por hábito serem batizados depois de adultos. Então eles só passam a fazer parte do corpo de Cristo depois de batizados? Exatamente. Sim, sim. Então, e às vezes vivem 30 anos aí sem... Sim, sim. Olha, a pior raça que existe é filho de protestante. Porque os protestantes, de maneira geral... Sim, vocês podem ver. Por quê? Porque os protestantes, de maneira geral, aqueles que existem, sobretudo das seitas, a maior parte deles eram ex-católicos. Então eles têm uma raiva da Igreja Católica, têm uma aversão à Igreja Católica. Entende? O que alimenta eles é essa aversão à Igreja Católica. A maior parte deles. Não são todos. Há pessoas que não têm essa raiva, não. Tem pessoas que estão com convicções erradas, mas estão tranquilos. Né? Mas os filhos de protestantes, eles não têm essa experiência do catolicismo. Essa aversão contra eles não são batizados, não confessam, não comungam. São terríveis, sabe? Filhos de protestantes. São muito difíceis. Interessante, um trabalho na escola, uma professora falando católica, né? Diz, olha, trabalho problemas de aborto entre adolescentes, assim. Então, 7 meninas que fizeram aborto naquele ano, lá, que era da escola, 6 eram protestantes. Entendeu? Porque filhos de protestantes, jovens adolescentes. Então, quer dizer, falta graça, falta muita orientação. O coração endurece muito. O melhor caminho para o ateísmo e indiferença religiosa é o protestantismo. Tá? Por isso é muito perigoso o protestantismo. Posso fazer uma pergunta? Oi. Por que, então, às vezes em outras religiões, tem tantas pessoas que dizem, que proclamam que receberam milagres, que foram libertas de doenças? O que foi que manifestou nessas pessoas para ela conseguir essa cura? Você fala em outras igrejas protestantes? Disseram, não, Jesus ele pode curar em qualquer lugar. Igreja universal, né? Não, ali é mais teatro. Ali é mais teatro. Ali é teatro grotesco. Ali eles põem capeta, tiram capeta. Tá? Existe ali um negócio. O dia que o capeta resolveu baixar ali, não fica um. Eles não sabem o que é possessão. Aquilo é um teatro grotesco. Mas mesmo assim, mas pode acontecer um milagre? Pode. Porque Jesus honra o nome dele. Entendeu? Se alguém invoca o nome de Jesus, a pessoa tem boa vontade. Ela está ali com fé. Entendeu? Ela não conhece a enganação desse ou daquele, a má vontade desse ou daquele. A pessoa invoca com fé Jesus. Ela pode ser curada. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas o fato de acontecer um milagre não quer dizer que aquilo é de Deus. Entende? Que aquela igreja é de Deus, que aquela seita é de Deus de jeito nenhum. Tanto que vocês vão ver no Evangelho, em vários lugares do Evangelho, Jesus falando o seguinte: no dia do juízo, muitos virão. Está lá no Evangelho, pode pegar e ler. No dia do juízo, muitos virão dizendo: Senhor, nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres em teu nome. E eu lhes direi, Jesus está falando, e eu lhes direi: afastai-vos de mim, malditos, apartai-vos, operários maus, não vos conheço. Está vendo? Quer dizer, o fato de alguém ter feito milagres, expulsado demônio, não garante salvação para ninguém. E também o fato de alguém ter recebido um milagre, não quer dizer que vai para o céu, não. E a pessoa fala, mas eu recebi um milagre, a pessoa é parecida, e daqui e ali. Olha, você pode ter recebido o maior milagre do mundo. Se você não viver de acordo com a lei de Deus, você vai morrer e vai para o quinto do inferno. Entendeu? É isso que vai acontecer. Então, o fato de alguém fazer milagre ou receber graças não garante salvação de ninguém. O que garante a salvação de uma pessoa é uma coisa só. Jesus disse: não é quem diz Senhor, Senhor, que entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. O que nos leva para o céu é obediência a Deus, amor a Deus. É isso que nos salvará. Então, por isso vocês não devem se ligar nessa questão de milagres, etc., disso, daquilo, porque isso não salva as pessoas. Deus pode fazer milagre, o que Ele quiser. Pode ressuscitar mortos, pode curar cegos, mas o que vai salvar uma pessoa não é o fato de ter recebido, não é o fato de ter presenciado, não é o fato de ter feito o milagre. É o fato de obedecer a Deus. É isso que salva a pessoa. O fato de amar a Deus e colocar em prática os seus mandamentos.
Então não é quem diz Senhor, Senhor que se salva, mas é aquele que coloca em prática a vontade do Pai. Entendeu? Então não se impressione com milagres. Porque prodígios o inimigo também pode fazer. Entende? Não se impressione nunca com milagres, com coisas extraordinárias. Então você vai ver em muitos lugares pessoas fazendo prodígios. E isto não significa muita coisa. Aliás, isso pode significar nada. O que leva a pessoa ao céu é a obediência a Deus. Os santos, eles foram santos, não foi porque eles fizeram milagres, não. Eles foram santos porque eles amaram a Deus de verdade. Ou seja, obedeceram. É isso que leva uma pessoa para o céu. Certo? Isso é importante você saber. Gente, está passando a hora. Esse só pulou. Então, amanhã, vamos falar sobre Nossa Senhora. Entendeu? Vamos falar amanhã sobre a virgindade de Nossa Senhora antes, durante e depois do parto. Os filhos de Maria, os irmãos de Jesus, o montão de filhos que eles arrumam para Nossa Senhora. Entendeu? Vamos falar sobre isso amanhã. E sobre outras coisas sobre Nossa Senhora. Convidem as pessoas para participarem. Amanhã eu celebro a missa, se Deus quiser. Às 6h30, terço e confissões. Quem quiser confessar. 7 horas a missa, 8 horas o curso.